vocês desse encontro do Conselho Regional número 13, vinculado à Federação Espírita do Estado da Bahia. Saudar aí todos os trabalhadores, todos os dirigentes, todos os voluntários, todos os amigos que acompanham também pelas redes sociais e dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês neste evento e fico feliz que as atividades de união e unificação continuem acontecendo apesar da restrição aí imposta pela quarentena. Agradeçamos então a Deus a oportunidade e peçamos a Jesus que nos ilumine, nos abençoe no aprendizado da noite. A gente vai ter então cerca de 1 hora de palestras e depois 15 minutos de perguntas. Então vocês podem formular perguntas aqui pelo Zoom, mas também pelo Facebook. Os amigos estão acompanhando pela página o grupo do Centro Espírita Nosso Lar, podem formular perguntas. O nosso querido André Luiz vai estar fazendo uma triagem e selecionando para a gente, tá? Depois eu peço que ele me diga quantas perguntas tem no total, só para eu dimensionar o tempo de resposta. Se forem menos, eu faço umas respostas mais longas, e se forem muitas perguntas, eu faço elas mais compactas, mais resumidas, ok? Então vamos colocar os nossos slides aqui. A gente trouxe os slides para compartilhar com vocês, e o nosso tema então é vacina espiritual, saúde e espiritualidade. E o subtema é fortaleça sua imunidade com a doutrina espírita. Olha que maravilha. Então, todo mundo aí preocupado com a saúde, todo mundo querendo se cuidar, e a doutrina espírita pode nos ajudar muito, a espiritualidade de modo geral também. Então, vamos em frente. Para começar, nós vamos ler, aliás, aqui o cartazinho de vocês. Agradeço. Uma frase do Chico importantíssima. Quem perdoa, imuniza-se. Olha lá. É vacina? É o perdão. Cria anticorpos. Então, fortalece a imunidade. Se o mal não está com você, não lhe dê cadeira, não lhe aceite, não deixe ele dentro de casa, né? Deixa o mal fora da gente. Vamos transformá-lo no bem. Então, é um evento do Conselho Regional 13, aí o Centro Nosso Lar fica em Teixeira de Freitas, na Bahia, ligado à Federação do Estado da Bahia. Então, o moderador é nosso querido Anderson, ele fica à vontade para fazer qualquer interrupção. Os demais eu peço que façam somente ao final da primeira parte, e a gente vai ter 15 minutos de perguntas. E vamos iniciar então com a reflexão do Espírito Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho. É o poema Carta aos Enfermos. E diz assim: meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, não é a paz da terra, a paz do Cristo, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve, Ele ouve, pessoal, a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho, né? Ele nos acompanha de dor e dificuldade. Espera serenamente, olha lá, serenidade, passo importante para o nosso tratamento. Não obstante a aflição, Deus é o Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença, não é? Fortalecer a fé. Às vezes, dizes chorando, socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. E a gente vê com Kardec, no capítulo 5º, não é, de O Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais das aflições. A nossa indisciplina, a nossa intemperança, não limitar os desejos, não é? E a gente ter esse cuidado. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração, é só uma parte de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim, de um objetivo sagrado.
Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente, olha lá, paciência e fortaleza. E ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, dos remédios que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Olha o que é que ele vem nos falar, então. Para a gente abençoar a dor, porque ela nos conduz à perfeição, às bênçãos do nosso próprio Mestre. Então, Cartas do Evangelho, da editora LAC, e retornamos então aqui para o nosso tema. Bom, pessoal, é importante a gente lembrar que o Cristo foi honesto conosco, ele já nos esclareceu, e a doutrina espírita vem confirmar, não é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele esclarece que a Terra, como os espíritos nos complementam a informação de que a Terra é um mundo ainda de expiação, ou seja, um mundo de purificação, e um mundo de provas, um mundo de testes, de avaliações. Então não é um lugar de delícias. Se aqui é também um templo, uma escola, um lar, se ela é também um reformatório, uma oficina de trabalho, ela é também um hospital, ela é também um presídio e ela é também um purgatório. Até os espíritos chegam a comparar a Terra a um purgatório. Então a gente está aqui para purgar, ou seja, para purificar, é o que significa isso, purificar. Então não esperemos aqui um mar de delícias, nem viemos aqui somente para gozar. Temos a ter a certeza disso, que estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos e purificar o nosso corpo espiritual. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele também é muito claro de dizer que não vai tomar a nossa cruz. Não. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Não. Tome a sua cruz, a sua prova, a sua purificação. Você precisa dela. Esqueça um pouquinho de você. Renuncie a si mesmo. Vem e segue-me. Ou seja, siga os meus ensinamentos, as minhas orientações. E o nosso querido Chico sempre lembrava que Jesus prometeu o alívio e não a cura. Não resolver todos os nossos problemas. E ele esclarece que estava lá no Evangelho, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele prometeu o alívio. Claro que a cura pode acontecer? Pode, vai acontecer. Mas a gente vai adoecer de novo, concordam? A gente vai desencarnar. Não sei se os senhores já sabem, mas a gente vai retornar ao mundo maior. Graças a Deus, a gente liquidar nossas contas aqui, não é? E já não precisar ficar muito tempo aqui na Terra. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, então fala que o sofrimento é inerente, ele faz parte dos mundos de expiação e a prova como a Terra. Então todos nós ou experimentamos ou experimentaremos sofrimentos aqui na Terra. O Orson Peter Carrara, esse expositor querido lá de Matão, tem um livro Por que Adoecemos, da editora Mitos Books, que quiser confere também. E na atualidade nós temos muitas pesquisas interessantes. A universidade estudando a cadeira, tem uma disciplina agora chamada Medicina e Espiritualidade, inclusive na USP, né? Eu ouvi falar. Também há hoje um estudo chamado psicoendócrino neuroimunologia, uma área da medicina. Eu não sou médico, viu, doutor André Luiz? Se eu falar alguma bobagem, você, por favor, me corrija, para não ensinar coisa errada. Mas a gente escuta falar dessas histórias, não é? Então, mostrando como a mente psico, né? Na verdade, psique é a alma, não é? Ela interfere nas glândulas, no sistema endócrino, na neurologia e também na nossa imunidade, mostrando como os nossos pensamentos podem alterar a nossa saúde. Tem as doenças psicossomáticas, né, que elas refletem no corpo estados da alma, terapias complementares que também já foram pesquisadas, como, por exemplo, a meditação, né, que ajuda a gente a combater a ansiedade, tem benefícios para a saúde, enfim, uma série de outras. A acupuntura também tem comprovação já científica,
E mostrando também que a eficácia da prece, pesquisas demonstrando estatisticamente que pessoas que recebem orações, mesmo que não saibam, melhoram mais rápido do que quem não recebe preces. E se a pessoa também orar, melhor ainda, não é? Porque aí ela também colabora, tá certo? Mas só a gente vibrar para alguém, fazer a prece, a irradiação, a gente vai ajudá-la muito. E também a eficácia da fé. Lembram que tem o efeito placebo? O que é o efeito placebo? Não é? É aquela pílulazinha de farinha para testar, para ver se o remédio funciona. E os médicos ficam impressionados como, às vezes, digamos, o remédio cura metade do público e o efeito da fé cura 30%. Né? Para um remédio ser aprovado, ele tem que ser muito melhor do que a fé, ou pelo menos suficientemente melhor. Mas, às vezes, é muito, muito parecido. E também tem a fé do remédio. Se você tem fé no remédio, faz diferença no seu tratamento. Se você tem fé no seu médico, também faz mais diferença ainda. Então, olha como a fé está presente. O Cristo já nos asseverava há 2000 anos, né? Tua fé te curou. Ele não falou, fui eu que te curei, tua fé que te curou. Pessoas espiritualizadas e as que realizam trabalho voluntários também, elas vivem mais, têm maior longevidade, cerca de 4 anos a mais, eu já ouvi falar disso. Tem melhor pressão arterial, mais saúde física e mental, apresentam melhores exames de saúde, suportam e enfrentam melhor uma enfermidade e têm menos depressão. Olha que interessante. Então, elas também suportam as enfermidades de maneira mais tranquila. É muito importante. Tá? Agora, quais são alguns fatores para a doença? Bom, a gente tem a alimentação, tem a falta ou os excessos. Não é claro que o mais importante que a alimentação são os pensamentos. O Cristo nos disse, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro. Sobretudo na época dele só tinha alimento saudável, né? Mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio, o coração, a mente. E aí ele fala, então, que a nossa mente é que provoca tanta as nossas questões de saúde, os nossos pecados, os nossos equívocos, não é? A falta de atividade física. E a alimentação, vejam que se você não ficou fofinho nessa pandemia, você é diferente, todo mundo. Até eu fiquei fofinho, então todo mundo engordou. Não fique estressado, não fique com sentimento de culpa. A gente vai recuperar depois o peso, fique tranquilo, não é? E todo gordinho é feliz. Já perceberam isso? Todo gordinho é simpático, é alegre. Os magrinhos não são aquela coisa triste, não. Os gordinhos são todos muito mais felizes, não é? Fiquem bem tranquilos. Agora, então, cuidado com a privação de sono. Há quem diga que reduz a imunidade em 40%, uma noite mal dormida. Má postura, a poluição, radiação excessiva, os agentes patológicos, vermes, bactérias, vírus, acidentes, os traumas físicos e mentais, etc. Vamos mais para frente. Reforma íntima vai ser uma ótima terapêutica contra a obsessão espiritual. Será que eu pulei? Passo pulei. Tem também os vícios tóxicos, não é? Quem quiser saber sobre dependência química, tem palestra desse doutor aqui, o doutor Wesley Assis, é um psiquiatra maravilhoso. Ele não fala de droga, ele fala de tratamento de dependência, é muito melhor. Genética e fatores epigenéticos, tem canais, tem palestras dele no YouTube, inclusive no meu canal, tá, pessoal? Quem tiver interesse. A genética e os fatores epigenéticos que ativam ou desativam os genes, então não é só a carga genética, mas tem também fatores que fazem ativar aquele gene e outra pessoa não. Por que aquele filho tem e aquele outro não tem? Então a gente vai ver um pouquinho mais aqui. Os abortos, a gente vai falar um pouquinho desse assunto aqui. Né? A obsessão, ela que é a influência espiritual negativa, Kardec fala que uma obsessão prolongada pode provocar lesões orgânicas, então no corpo físico, pensamentos negativos como estresse, ansiedade, tristeza, a gente vai ver com mais detalhes, sentimentos prejudiciais como a culpa, depressão, mágoa, ira, inveja, e até trabalho de magia, que a gente não vai entrar no foco aqui, que não é o nosso objeto, mas também podem provocar enfermidades, porque quase todos nós temos culpa no cartório, né? Mas depende muito do nosso padrão vibratório, se é atingido ou não, tá? E do merecimento. E qual seria a terapêutica para a obsessão, para a influência espiritual negativa? Bom, a reforma íntima é fundamental, não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto. Eu saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda enfeitada, ou seja, não foi reformada, foi só enfeitada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, não adianta fazer a desobsessão. O mais importante é a reforma íntima. O trabalho no bem, o estudo da doutrina espírita, as preces, o culto do evangelho no lar, que é fundamental, sobretudo nesse período a gente deve estimular a prática,
Podemos buscar uma reunião de desobsessão numa casa espírita séria, elas normalmente estão bem habilitadas para isso, tem um bom resultado, onde o espírito é esclarecido naquela reunião, né? Ele é evangelizado, é conduzido para regiões felizes e larga a gente um pouquinho. E tratamentos de cura, se é para a saúde, não é? Também temos os chamados médiuns curadores por Kardec, apesar que é uma expressão que eu não gosto muito não, para ser sincero. Não é? Eu prefiro dizer médiuns de efeitos físicos, médiuns de ectoplasmia, porque a cura depende do merecimento e depende do nosso Pai Celestial. O perdão e o auto-perdão, fundamentais para que a gente, não é, se liberte da obsessão espiritual. Vejam o Chico falando do perdão. Lembra que o Chico uma vez ficou muito magoado quando uma irmã dele sacrificou um cachorro doentinho, velhinho, que ele tinha, que ele alimentava de madrugada. Ela, com pena do Chico, deu um veneno para o cachorro. E o Chico ficou tão magoado que ficou uma sombra, uma energia, não é? um fluido escuro sobre ele, negro sobre ele. E o Emmanuel disse: Chico, a gente não está conseguindo, não é, sintonizar direito com você, por causa dessa sombra que se encontra envolvendo o seu ser. E o que é que eu tenho que fazer? Bom, você tem que tentar descobrir qual seria o melhor presente, a coisa que sua irmã mais gostaria de ganhar. Se ganhar, mas é eu que estou chateado com ela. Chico, a lição não é minha, é do Cristo. Não é? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? E ele, então, dá uma máquina de costura para sua irmã, que fica tão feliz, mas tão feliz, não só pela máquina, que era o sonho dela, mas sobretudo pelo Chico, que era um irmão muitíssimo querido. Chico era como se fosse uma mãe para os seus irmãos, seus sobrinhos. E ela então fica feliz porque ele tinha a perdoar. Sai um jato de luz do seu coração, invade o Chico, dissipando toda aquela sombra. O Chico também ficou tão feliz pela felicidade dela que esqueceu completamente. Mas, pessoal, vejam, se o Chico ficou com a sombra quando ele ficou magoado, imagine como é que nós não ficamos quando estamos magoados com alguém. Então, perdoe. É terapêutico perdoar. Alimentar mágoa é você estar se envenenando, não é? Pensando que está atacando a outra pessoa. Pelo contrário, você está se prejudicando, né? Se deixar assim, talvez fique um pouquinho diferente. Aí ficou escuro, né? Um pouquinho escuro ali. Acho que eu descobri o que é aqui. Não, deixa assim mesmo. Vou acender a luz. Muito bem. Então vamos voltar aqui para os slides. Tem muitos slides. Perdão e auto-perdão. Mais para frente, nós temos o quê? Os pensamentos negativos. Então, a gente vai falar um pouquinho de estresse, preocupação. No livro Pensamento em Vida, ele chama de tensão mental, ansiedade generalizada, os pensamentos de desespero, de revolta, de tristeza, de desgosto e de melindre também. Olha lá, até de melindre. Então, cuidado aí, nós trabalhadores, com o nosso melindre, né? Que é filho do orgulho. Emoções violentas, culpa, remorso. Lembram que o remorso leva à depressão? André Luiz fala isso aqui, a gente vai verificar, né, que ele fala que leva à depressão, e a depressão, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, leva a neoplasias, ou seja, leva à formação de tumores, que podem ser tumores benignos ou malignos, pode ser câncer também. Então, olha lá, no caso do aborto, é muito comum a pessoa ficar com culpa, que leva ao remorso, que leva à depressão. E a depressão também provocada pela obsessão espiritual, muitas vezes o espírito do bebê não nos perdoa, leva à depressão, né, a obsessão espiritual, e a depressão, por sua vez, tumores. Então vejam como a gente deve evitar essa prática. Eu vou evitar falar o nome, tá? Porque às vezes o YouTube ou alguma rede social não divulga bem o vídeo se tiver essas palavras como o infanticídio, não é? A matança de bebês, como Emmanuel chama no livro Chico Xavier, desculpe, Entrevistas com Chico Xavier. Eu vou verificar, Entender Conversando, nome do livro. Então, mágoa, ira, ódio, inveja, desespero e depressão. Então, a gente ter esse cuidado com os nossos pensamentos e também nossas emoções e sentimentos, tá? Então, olha lá, eu não vou falar a palavra, vocês estão vendo no slide,
Então, o infanticídio provocado. Um mentor de André Luiz, no livro Ação e Reação, está explicando aqui, falta grave, seria melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que vem a conestar, ou seja, a ser conivente com semelhante delito, é constrangida por leis revogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, que é a inflamação uterina, o vaginismo, que é uma afecção que torna o ato sexual doloroso ou impossibilita, né? A pessoa muitas vezes é levada até a frigidez, a metralgia, são dores no útero, o infarto uterino, que é uma necrose depois da isquemia dos vasos sanguíneos, a tumoração cancerosa, ou seja, câncer, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna. Então a pessoa desencarna por causa dessa enfermidade que foi provocada pelo infanticídio, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se conhece rediviva, mas doente e infeliz no mundo espiritual, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável por meio do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Né? No livro, além do Ação e Reação, tem muitas outras obras. Né? No livro Missionários da Luz, fala da infertilidade, então a gente pode reencarnar trazendo a prova da infertilidade. Eu trouxe essa prova da infertilidade nessa vida. Graças a Deus, a gente vai ver que a caridade cobre a multidão de pecados. Conseguimos fazer alguma caridadezinha, já fomos dispensados aí dessa prova, e também outras doenças e consequências, como a gente vê no livro Evolução em Dois Mundos, que eu não trouxe porque não é o foco. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, que é importante, leiam a obra O que Dizem os Espíritos sobre o Infanticídio. Tá aí, Nazaré, eu sou contra o infanticídio, mas eu sou a favor da sua legalização. Bom, no livro Entender Conversando, que eu citei, né, a gente tem uma resposta de Emmanuel sobre isso, contra a legalização. Então, espírita tem que pelo menos conhecer a obra e ser coerente com a obra. Claro, pessoal, que a nossa proposta é o que é? É que nem a do Cristo. Eu também não te condeno, vai, mas não tornes a pecar, como Jesus falou. A gente também não vai condenar ninguém, pelo contrário. Porque a gente vai ensinar que, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Amigos, amar intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então, todos nós temos o direito de errar, mas o dever de reparar os nossos erros, e a gente tem essa grande chance, essa grande oportunidade, que é fazer o bem, ajudando a todos, levando uma alegria para todo mundo, para nós também, e reparando os nossos equívocos. Né? E Jesus fez para ser depressa, olha, reconcilia depressa com o seu adversário. Então vamos fazer logo essa caridade o quanto antes. Né? Então, se alguém além de mim pagou ou realizou aborto nesta vida ou em vidas passadas, sugiro que assista essa palestra. Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa está no meu canal no YouTube, que chama Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, tá? Tem essa capazinha lá, eu acho que está com essa capa, é uma palestra mediúnica, bem interessante. Apesar de não ser médium ostensivo, veio pela inspiração essa palestra. A saúde e a doença, então, deriva do nível evolutivo, espíritos puros não têm enfermidade, então, quanto maior a perfeição, maior a felicidade também, segundo o livro dos Espíritos. A gente tem que lembrar que é mens sana in corpore sano, né? Então, mente sã em corpo são, mas na doutrina a gente podia falar psique sana, porque para a gente é mais importante a alma. A mente é só o reflexo nessa encarnação da alma, não é? Destinação da Terra, porque é um mundo de provas e expiações. Tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições, porque se todo efeito tem uma causa, se não encontramos nessa vida, deve estar em vidas passadas. E aí nós temos as doenças congênitas, que a gente nasce com elas, não é? Algumas doenças que aparecem na idade oportuna e de acordo com a programação reencarnatória, porque, em regra, nós aceitamos o gênero, o tipo de provas que experimentaríamos aqui na Terra. Porque isto consiste também no nosso livre-arbítrio, dizem os espíritos. Então, do mesmo modo que a gente tem um livre-arbítrio aqui, no mundo espiritual também a gente tem. E a gente foi esclarecido pelos nossos mentores, eles disseram, Nazareno, vai ser muito bom para você, por exemplo, passar por uma depressão, uma quebra financeira, para você despertar um pouco, meu filho. Tudo indica que você vai ser ateu por causa do seu orgulho, sua vaidade intelectual. E foi o que aconteceu. Então, graças a Deus, eu tive uma quebra financeira, uma depressão muito grave, e tudo passa. Isso também vai passar. Que você está passando por essa dificuldade, lembra dessa frase de Nossa Senhora, enviada para Chico Xavier
e que ele confirmou a veracidade, tá? E as enfermidades, então, podem ser provas, pode ser expiação também, pela lei de causa e efeito. E a gente precisa lembrar sempre que o espiritismo bem compreendido, ensina Kardec, é a melhor prevenção contra a loucura, que é como chamados os transtornos mentais graves, a depressão grave, os transtornos que a gente tem, a ansiedade generalizada, etc. E o suicídio também. Olha, essa epidemia que a gente está tendo de suicídio, vamos combater também com conhecimento da doutrina espírita. Então, como é que é esse negócio de genética? Não existe genética? Não existe, sim. Só que só reencarnam naquela família que vai ter aquela predisposição genética determinante espíritos que tenham aquele compromisso naquela área. Se ele não tem, ele não vai reencarnar naquela família, tá? Ou então vem, mas ele não desperta, não ativa o gene, o fator epigenético. Não é? Então, olha que coisa interessante. Lá no livro Missionários da Luz, diz que quem ganha a corrida não é o espermatozoide mais veloz, mais capacitado, mais atleta. Não. É o que os espíritos dão um impulso, não é? Vibratório naquele espermatozoide, porque ele tem a carga genética mais adequada para as provas que aquele espírito precisa passar e aceitou antes de reencarnar. Olha que coisa interessante. E a gente então precisa mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que a doença, para que essa enfermidade? Né? É uma dor, é um alerta, é uma necessidade que a gente precisa mudar de rota. Tem alguma coisa que não está muito adequado, né? Porque o sofrimento é um companheiro que não sabe mentir, dizia o Chico. Então, lá no livro Ação e Reação também, essa obra é uma obra importante, é dura, é uma lição dura muitas vezes, mas necessária. Ele vai dizer que nós temos vários tipos de dor. A dor auxílio, que é aquela dor para evitar quedas e facilitar a desencarnação, né? Preparar a desencarnação, ela se torna mais fácil, graças à dor auxílio. Que, por exemplo, seria o seguinte, você se preparou, então, e tem a dor evolução, que é para o progresso, a dor expiação para nos regenerar na justiça. Então, imagine assim, você se preparou todo para pular um carnaval, né? Aí em Salvador, que é famoso, em Olinda, também em Pernambuco, em outros lugares aí. Comprou a passagem, comprou o abadá, preparou tudo, e aí uma semana antes você quebra o pé, tem que engessar, não vai poder pular, nem vai nem viajar. Aí você fica muito chateado, só que você não sabe que está sendo objeto de uma intervenção divina. A espiritualidade permitiu, estimulou você a tropeçar para que você quebrasse o pé, para você não ir para aquela festa. Porque naquela especificamente você ia ter talvez uma overdose com drogas, com álcool, que é a pior das drogas, uma violência sexual, um homicídio, o fim de um relacionamento amoroso, né, provocando sofrimento, um aborto. É difícil não falar essa palavra, né? Enfim, um infanticídio. Né? Então, cuidado, porque ali é a dor auxílio, que vem para evitar quedas. Então, vir com limitação, por exemplo, na inteligência, é às vezes para evitar uma queda, porque a inteligência, que parece ser muito bom, só fechar aqui a porta, porque a Levinha acabou de acordar e ela está ali, já ligou a sirene para avisar. Né? A dor é que nem uma sirene também. Então, a dor auxílio vem para nos ajudar. Né? Por exemplo, a inteligência, se a gente falhou com ela, a gente pode vir com um retardozinho, para a gente não cair mais naquele grave problema que a gente tem e cumprir a nossa prova, a nossa expiação. Tá certo? Vamos retornar aqui para os nossos slides. Então, quem quiser, depois checa. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu estou vendo aqui que tem muitos slides. Eu andei acrescentando mais um. Mas aí o Druz ensina lá sobre a dor evolução, a dor auxílio e a dor expiação, tá? Mas o objetivo é aquele lá que a gente já falou. Está no livro capítulo 19, Sanções e Auxílios. Então, para que adoecemos? Então, os tipos de dor nós já falamos aqui. Eu até cortei um outro slide que eu tinha aqui. Auxílio, evolução e expiação. Dreno energético do perispírito. O André Luiz fala que a doença funciona como um carvão milagroso. Não é esse André Luiz aqui do grupo. É o médico desencarnado. Esse aí está bem encarnadinho, né? É um carvão milagroso. É um filtro, uma esponja que vai absorver as imperfeições que nós trazemos do corpo espiritual. Olha lá. A gente vai sair daqui com o perispírito resplandecente, graças à enfermidade que a gente está reclamando tanto dela. É um alerta para a mudança, é para nos reeducar, né? Para a gente, por exemplo, evitar os excessos da alimentação, do álcool, para evitar que a gente
entre nesses equipes novamente, é uma contenção para impedir novas quedas, ajuda-nos, sobretudo, também a desenvolver a humildade, a fé, nos estimula para também como o autoconhecimento e para a colaboração também, porque facilita a desencarnação. Aquela dor auxílio também, a desencarnação é muito mais fácil, os laços já estão muito mais frouxos, não é? E a gente consegue avançar, se libertar do corpo com muito mais tranquilidade. Então, desencarnar com uma doença longa é uma bênção para a gente, tá? Não é uma coisa ruim. E a doença como caminho é um livro, né? Não é um livro espírita, que vai trazer hipóteses interessantes de autoconhecimento pelas enfermidades orgânicas. O pessoal que é psicólogo gosta muito dessa obra, sobretudo os da linhas aí transpessoal, psicólogos espíritas, vale a pena conferir, tá? Jesus prometeu alívio, já falamos aqui, e temos que lembrar sempre que somos seres biopsico, socioespirituais. Tem uma série de componentes aqui para nos trazer a saúde. Para entender sobre dor, o porquê da dor, leiam o conto A Razão da Dor, tá? Do livro Jesus no Lar, que é uma obra também muito importante, do espírito Neo Lúcio, por Chico Xavier. E outro conto maravilhoso é o conto Bendito Aguilhão, do livro Contos e Apólogos, do espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier. Jesus mostra que a dor é o bendito aguilhão, o ferrão, ajudando-nos a sair do logaçal da terra para atingirmos as culminâncias do paraíso. Então ela tem um fim sagrado, um objetivo nobre, que é nos conduzir para a felicidade. Então, sobre cura, será que o Espiritismo veio para curar corpos? O que é que vocês acham? Será que é essa a missão do Espiritismo? Bom, a gente vai encontrar lá no Livro dos Médiuns uma para as várias respostas dessa questão. Uma delas, quando Kardec pergunta sobre as mistificações, ele pergunta, tem como a gente evitar as mistificações? A mistificação é quando o espírito engana a gente. Não é fraude, tá? O médium é legítimo, só que o espírito está trazendo informação equivocada. E ele vai dizer o seguinte, que o fim do espiritismo, o objetivo, a sua missão é o quê? É o melhoramento moral da humanidade, tá? É o melhor. Esse é o objetivo. Se a gente não se afastar desse objetivo, jamais seremos enganados. O problema é que a gente quer saber o passado, quer saber o futuro. Isso pode ser revelado? Pode, mas é como exceção, não é como regra. Tá? Leiam lá no Livro dos Médiuns, no próprio Livro dos Espíritos também tem esse assunto para a gente estudar com mais profundidade. Não é também para curar corpos perecíveis. Vão acontecer curas? Vão. Mas não acontece só na doutrina espírita. Fosse assim, Deus seria injusto, não é, pessoal? Curar só os espíritas, a gente nem é merecedor, pelo contrário, a gente aprende como a gente é atrapalhadinho. E vejam o que Emmanuel, no livro Consolador, vem falar sobre a saúde. Como é que a gente deve considerar a saúde? Então, olha que diferença que ele faz. Ele vai dizer o seguinte, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Opa, é diferente, é a alma que importa. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, das doenças e deficiências transitórias, ou seja, passageiras da Terra. Então, na verdade, para os espíritos, a saúde é a harmonia da alma, que necessita de doença para se harmonizar. Olha que coisa interessante. A doença, então, veio para nos ajudar a ter saúde espiritual. Então, toda moléstia do corpo tem ascendentes, tem causas espirituais? Resposta: as chagas da alma se manifestam através do corpo humano. O corpo reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia, que é o modo de origem ou de evolução de doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, né? Aqui da mente. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, que é a cura mesmo, está onde? Está na alma. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas que vêm do caráter mórbido do indivíduo. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Né? Podeis objetar que injeções dos comprimidos suprimem a dor, todavia o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. A gente vai adoecer de novo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, na circunstância do mundo envelhecido dos abusos, já representa uma estação de tratamento. A reencarnação já é o tratamento. E de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar, que podem existir várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Se lembram de Jesus Gonçalves, que ele teve mais de uma vida com a hanseníase, com a lepra?
Por quê? Porque ele foi Alarico I, Alarico II, rei dos Visigodos, e o Cardeal Richelieu, onde ele se equivocou muito, assassinou muitas pessoas, foi um rei, um tirano, realmente um guerreiro implacável. E olha o poema que ele vai trazer com o tema reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, quando ele era poderoso como rei, minha vida era angústia de outras vidas. Eu estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a lepra, não é? A solidão e os prantos redentores, o choro redentor, libertador. Volve do rei antigo um réu que espanta por causa da enfermidade. E o Senhor concedeu-me a lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Olha que ele vai chamar a lepra de santa, as chagas de benfeitoras, a dor de justa e suprema, dizer que a dor é uma emissária da luz e que deve ser bendita, deve ser abençoada, bem falada e não criticada, não é? Que coisa interessante. Continuando o livro Consolador, pergunta o Emmanuel se enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, como a cirurgia, etc. Resposta: o homem deve mobilizar, deve utilizar todos os recursos a seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir, não poderá dispensar a contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendendo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos da mente. E essa grande oficina chassear é levada a santuário de força e possibilidades espirituais junto das almas. Olha que coisa importante, não é? E a gente lembra do Cristo, o que queres que eu faça? Então ele pede para a gente ter vontade. Emmanuel fala muito da vontade no livro Pensamento e Vida, e ele fala que a tua fé, a tua fidelidade, que talvez em algumas passagens seja a melhor tradução, te curou. Não é? Porque houve um errozinho de tradução, São Jerônimo traduziu onde tinha fé e tinha fidelidade, que são coisas diferentes, ele traduziu tudo como fé, quando fez a Vulgata Latina, traduzindo para o latino, aí da onde se originaram quase todas as Bíblias do passado, né? E a gente tem que ter essa consciência, porque para as línguas, pelo menos, de origem latina. E o Cristo fala também, não tornes a pecar, mostrando que o pecado, os nossos equívocos geram enfermidades, para não suceda coisa pior. Ele também fala sobre, não é, os próprios judeus sabiam que a pessoa podia reencarnar, não era o pai que pecou, mas o avô que reencarna como neto, o bisavô que reencarna como bisneto e traz as sequelas dos seus equívocos, não é? A gente vai correr aqui um pouquinho. E a cura das doenças? Bom, a gente tem as cirurgias espirituais, não é? Então já vimos aqui a missão do espiritismo não é essa, em que pese possa acontecer. Não estamos interessados somente na cura de corpos perecíveis, mas sobretudo na cura da alma. E o Peixotinho, que foi um dos maiores médiuns, vocês podem até verificar depois esse documentário, Peixotinho, As Curas e as Materializações Luminosas, a gente tem palestra sobre ele também. Ele vai contar o caso da Ledinha. É o seguinte, ele fazia muitas curas, além das materializações, que eram sobretudo reuniões para curas. E uma menina muito bonita, ela, uma família muito rica, começaram a aparecer manchas na sua pele. E ela disse para os seus pais, papai, se isso for lepra, eu vou me matar. E eles ficaram desesperados, procuraram o Peixotinho, levaram-no, e ela participou de uma das reuniões mediúnicas de materializações e de curas. Quando chegou lá, a irmã Sheila se materializou de maneira luminosa, como era habitual com o Peixotinho. E ela então disse, Ledinha, minha filha, o que você tem é lepra, mas por favor não se mate, porque você já tirou sua vida em várias encarnações anteriores por causa dessa mesma enfermidade. E por isso a prova tem se repetido. Olhe, minha filha, toque em mim, eu estou viva, a morte não existe. E ela então se fortaleceu e disse, não, pode deixar, eu não vou me matar. E ela se tornou muito amiga de Peixotinho, ligava para ele. E um dia ela disse, Peixotinho, hoje eu estou mais feliz,
porque eu não consigo mais enxergar-me no espelho, né? Estava cega. E ela, apesar da lepra, apesar da cegueira, ela orientava as pessoas. Os pais construíram um apartamento nos fundos da casa, já que eles tinham condição, lacrado, né? Mas ela então atendia as pessoas por telefone, conversava com o Peixotinho. Era uma pessoa que aprendeu. E ele vai dizer que foi a maior cura da sua vida, foi aquela. Porque foi a cura do espírito imortal e não somente da enfermidade, né, do corpo, tá certo? Voltemos lá. Muitas slides. Vamos lá, que Deus nos abençoe. Vamos lá. Se não der tempo, a gente deixa para ficar com gostinho de quero mais também, né? E a cura das doenças. O Dr. D.S. Andoli fala que há muitos curados e incurados. Ele já curou muita gente que desencarnou, né? Curou o espírito. E muitas vezes ele viu que não curou o espírito e a pessoa restabeleceu a saúde. Mas provavelmente ia adoecer de novo. Reforma íntima, a gente lembrar que quando Jesus falava de arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo, arrepender é metanoia, é mudança de mente, é reforma íntima. Olha que coisa interessante. O Jerônimo Mendonça um dia estava muito doentinho, quase desencarnando, foi se despedir do Chico. E ele chegou lá e disse, Chico, os médicos disseram que minha vida está por um fio, então eu vim aqui me despedir de você. E ele disse, ô Jerônimo, mas o Emmanuel está dizendo aqui que eles não disseram de que era esse fio. Se era um fio de algodão, se era um fio de nylon, se era um fio de aço. E ele está dizendo que trabalhe no bem que o fio engrossa. Trabalhe no bem, então vamos trabalhar no bem que o fio engrossa. A gente sabe que é bom desencarnar, mas a gente não está com a menor pressa, não é? Só é ruim desencarnar pelo suicídio, né, pessoal? Não vamos fazer isso, tá? Então podemos pedir para trocar também a doença por trabalho no bem, não é? A mãe da Célia Diniz era muito amiga do Chico, porque o pai dela trabalhava com, aliás, o marido dela trabalhava com o Chico. E aí ela foi tomar um remédio antigo, não sei se é do tempo de vocês, uma tal de cibalena. Quem conheceu está se entregando agora, né? A cibalena deu uma reação alérgica nela, por algum motivo, e ela ficou com a pele toda em feridas. E aí o Chico, como trabalhava junto com o marido dela e voltava com ele na charrete, né, parava na casa dele, aplicava um passe na esposa e ela foi ficando completamente limpa daquelas feridas. Até que um dia ela ficou completamente saudável, só que ficou uma mancha no rosto. E ela foi conversar com o Chico. Ô, Chico, eu quero lhe agradecer, você foi maravilhoso. Mas olha, eu não sei se você reparou, mas ficou uma manchinha aqui. E aí, será que você não quer terminar o serviço? Acho que ela queria fazer um peeling, um botox espiritual. E aí o Chico disse, ô fulana, é porque os espíritos amigos estão dizendo que é bom você ficar com essa manchinha, porque você pediu para trocar uma lepra nesta encarnação por trabalho no bem. E assim, toda vez que você olhar essa manchinha, e acontecia isso, quando ela se olhava no espelho, você vai se fortalecer no trabalho no bem. E ela, Célia Diniz fala que ela foi uma grande trabalhadora no movimento espírita, tá certo? Então vamos lá, vamos pedir para trocar para o trabalho no bem, é o que eu estou fazendo aí com a minha depressão, pedir para trocar para trabalho no bem. Tem uma mensagem maravilhosa do Emmanuel chamada remuneração espiritual, tá? Fala que a gente pode não só ganhar moratórias, mas também todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação e sofrimento, não é? Então aqui a gente ganha moratórias, ele está falando, quando a gente trabalha com prazer de servir. Vocês viram a alegria dos meninos aí, do André, do Anderson, estão trabalhando com prazer de servir, não é? A gente ganha moratórias e ganha também o quê? Amenização das penalidades ou supressão de todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento ou provação, se já tivermos resgatado em amor aquilo que nós devíamos. Né? Então, aprender que trabalhar e servir é o melhor que a gente pode fazer. Né? A fé e o efeito placebo já comentamos, a prece do paciente também é importante, prece de terceiros, a intercessão, a gente já conhece o fenômeno da intercessão dos espíritos amigos, merecimento e necessidade, a fluidoterapia, então muito importante também, né? O tratamento com passes, água magnetizada, a desobsessão. Psicoterapia pode nos ajudar também nas questões da mente, regressão, em alguns casos muito específicos, tá? Só se tem enfermidade, não é recomendável a regressão por curiosidade, tem muitos aproveitadores nesse campo também. Consciência, autoaceitação, o auto-perdão, o auto-amor, que é muito importante. Não se acomodar, mas buscar o esforço adequado, cuidado com o desânimo. E será que os deprimidos podem se queixar? Uma vez eu estava me queixando.
né, da depressão e tal. Aí o Espírito Santo, Lucas, com muita bondade, ele chegou assim, meu filho, mas e os... Só pela inspiração, tá, pessoal? Eu não vejo nem escuto. E ele disse assim, mas os cegos, meu filho, eles podem se queixar? Não, eles têm que aceitar sua prova. E os paralíticos que não podem se movimentar, meu filho, eles podem se revoltar contra Deus? Não, eles não devem, eles precisam aceitar sua prova. E por que o depressivo, que é muitas vezes a sua prova ou sua expiação, não pode também aceitá-la? Aí eu parei de reclamar, né? Parei de reclamar que já vi que não era por aí. Vamos trabalhar no bem que é melhor. Então devemos buscar o alívio enquanto a cura não chega, sim. Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação e a outra metade vem com o tempo devagarinho. Lembrar, pessoal, que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, a gente tem que utilizar os dois. E será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? O que vocês acham? Será que é bom usar remédio psiquiátrico? Veja o que Emmanuel fala no livro Chico Xavier em Goiânia. Ele recomenda não só a psiquiatria, mas também a psicologia, ou seja, a psicoterapia, a análise, que é a linha de Freud, né? Mostrando que aquilo é para a nossa libertação, para o nosso alívio ou cura. Elogia até os ansiolíticos, os tarja preta e os neurolépticos. Então, se você precisa, meus amigos, utilizem. Eu utilizo a medicação e fico muito feliz. Então, confira com mais detalhes no livro Chico Xavier em Goiânia, tá? Aqui nós já mencionamos. E nos livros Pensamento e Vida, vocês vão encontrar passagens muito importantes. Uma sobre enfermidade, que a gente está vendo aqui, não é que isso aqui é a explicação interessante. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos da elaboração da vida mental, os pensamentos. Mas esses pensamentos guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. E aí fala de provações necessárias, como o quê? Como certos medicamentos imprescindíveis, indispensáveis na nossa ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de manifestação, nossas manifestações. Olha lá, então o problema não é só o resgate, mas o nosso pensamento. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe todo o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbio de importância no corpo físico. André, eu preciso saber se eu devo falar até às 7 ou era 1 hora de fala, que aí eu tenho mais alguns minutinhos. Tem 1 hora, você pode ficar à vontade, Nazareno. 1 hora de fala, né? Então vamos lá, que dá tempo de a gente ler com mais calma aqui. O pensamento sobrio adoece o corpo são, sadio, e agrava os males do corpo enfermo. Então, tanto adoece, como agrava os males do corpo enfermo. Então, olha como o pensamento é importante. Cultivar melindres, desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, destruindo, consequentemente, sangue, nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável, tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre, olha a importância do estudo. Eu sou facilitador do ESD há 25 anos já. Do estudo nobre e do serviço constante é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor, evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Nós podemos provocar até o suicídio indireto, fala o livro Pensamento e Vida. Não é? Nesta mesma obra, fala sobre a culpa. Olha também a culpa como é importante. E nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, né? Com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo e da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Lembram lá do infanticídio? Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento,
que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, uma imunidade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso incessante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Né? Olha que mensagem bonita, né? E a gente aprende que Deus não castiga. A própria Epístola de João vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Divaldo nos esclarece, esse baiano aí trabalha tanto. Não sei se o pessoal fala que baiano não gosta de trabalhar. Não é que gosta de trabalhar, é que é mais relaxado, mas o Divaldo trabalha que senão um gigante, né? Vê que é só lenda essa história. Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Né? E eu acrescento, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, ensina-nos o nosso querido Divaldo. Está aí restabelecido aí de saúde, mas fez a cirurgia com os médicos competentes, não foi? Foi. Na mensagem Pensar do livro Respostas da Vida também nós temos a mensagem que Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Olha que lição bela e profunda de André Luiz. Não é o pai, é a gente mesmo que se programa sofrimento e se atormenta com a culpa e com o remorso que a gente tem que deixar de lado. Não é? No livro Consolador também fala sobre o passe, água magnetizada, fala as curas também. Então olha lá o passe. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. E pergunta ao Emmanuel, pode os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana, e podemos dizer agora sobre os vírus também, nas moléstias incuráveis, atenuando o sofrimento das criaturas? Olha que a resposta dele. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado em efeito no quadro das provas individuais sobre os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, podem afastar completamente a dor, se for, não é, do merecimento nosso. E aí, ele pergunta se a água aplicada tem que ser personalidade. Eles falam que em caráter particular é melhor, né, mas não faz mal você tomar água fluidificada do outro. E será que a cura depende dos médiuns? Olha na questão 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar água pura, como seja a presença de médios curadores, reuniões de vários elementos, etc. E a gente vai ver aqui que essa resposta também vai responder como é que muita gente se curava nos médiuns equivocados, por exemplo, que se acredita que o João de Deus estava muito atrapalhadinho, tudo indica, não é? Eu não posso confirmar. Mas não tem essas investigações? Como é que tanta gente se curava? Olha a resposta. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médios curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum, podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso dos médiuns, considerando o problema dos méritos individuais. Então, se a pessoa tem um mérito, se a pessoa estava sem fé, estava sem acreditar em Deus e agora buscou lá ali o tratamento e recuperou a fé, que maravilha! Quanta gente lá doando fluidos também, ficava muita gente doando fluidos lá no local onde ele atuava, e ali a espiritualidade tinha realmente recursos para ajudar a todos, independente do médium. A caridade não pode depender do médium, pessoal. Então vai acontecer com os médios, sem os médios, e apesar dos médiuns, dizem também um amigo nosso. E a eutanásia, fala que também a eutanásia a gente não tem o direito de praticar, que a moléstia incurável pode ser um bem, com uma única válvula de escoamento das imperfeições dos espíritos. Então, a gente tem que lembrar que os desígnios divinos são insondáveis, ter paciência e não praticar a eutanásia. Né? Bom, a doutrina espírita a gente aprende que tudo que era ruim fica bom. Não é? Problemas, crises, não digo mais que tem problema, que você está passando crise agora nesse transtorno, não digo que você está passando por desafios evolutivos, que é mais otimista, mais chique, mais para frente, não é? São desafios evolutivos. Então, não reclamar do marido, da filha, da esposa, da nora, da sogra, não. Você fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação. Não é? Eu devo ser um espírito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil. A gente, porque não é verdade? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Olha.
Provas são oportunidade de novas conquistas e felicidades para nós. Então, o que o concurseiro mais gosta? O concurseiro mais gosta de passar no concurso, mas para ele passar no concurso, tem que ter a prova, tem que ter o concurso. Então, o espírito adora quando tem prova. Deveria dar, pelo menos, né? Por quê? Porque a chance da gente dizer, olha, tirei 10, já posso ir para aquele mundo superior, já posso reencontrar aqueles espíritos amigos bem evoluídos que eu estou com saudade deles e fiquei para trás. Né? Expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação de débitos, de aprimoramento também. Doenças são drenos energéticos. A reencarnação é um carvão milagroso, diz André Luiz. Vida é um resgate para uma situação melhor, a gente está aqui se purificando. A depressão, não digo mais que você tem depressão, digo que você tem reflexão ou que você está romântico, porque aqueles artistas do passado eram tudo depressivo, mas não tinha palavra. Eles eram chamados românticos. Aí eu não digo mais estou com depressão, digo que estou romântico, mas tudo passa, isso também vai passar. Doença pertinaz, diz do livro Conduta Espírita, significa purificação mais profunda. Então é aquela limpeza que você vai sair daqui ó, resplandecente. Obsessor, não digo mais que você tem obsessor espiritual, inimigos desencarnados, digo que você tem personal trainers espirituais para desenvolver os músculos do amor, da fé, da resignação, da caridade. Quem foi que trouxe vocês para a casa espírita? Para o templo evangélico, para a igreja católica? Não foi um obsessor espiritual, não foi um personal trainer. Então, eles, sem saber, estão trabalhando a nosso benefício. Deus só permite que a gente colhe o mal que a gente semeou, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, todo mundo é ajudado. Umbral é o spa do espírito, né? A gente sai de lá muito melhor, quebra aqueles quilinhos extras do orgulho, do materialismo, do apego. A morte, a libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa. E Santo Agostinho nos esclarece que as provas rudes, as provas intensas, mais duras, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Olha que lição bela, não é? No livro Conduta Espírita a gente vai ter muitas lições sobre perante a enfermidade, perante os enfermos, que eu convido vocês a lerem. Jerônimo Mendonça nos dá uma lição belíssima de como enfrentar a enfermidade, com alegria, com altivez, com trabalho no bem. Fundou 3 casas espíritas e um abrigo para crianças carentes e cantava o Evangelho de Jesus em toda parte. E para a gente concluir, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82. Vós sois Deus, vós sois divinos, sois filhos de Deus. E filhos do Altíssimo, todos vós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha as obras aí. E as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem aflitos, enfermos, se perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro de mesmo título, poeta sergipano, aí do lado de vocês, não é? O poeta José Soares Cardoso, vou colocar uma música de fundo, a música é Queno em D maior, de Pachelbel. Já estou com ela na mão aqui para a gente concluir com chave de ouro, não é? Será que não está saindo na caixinha? Vou colocar lá para sair na caixinha agora. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. Cadê aqui? Eu estou mudando. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, e nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha o nosso profissional de saúde, salvando. Precindo Deus na dor que nos irmana
Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração. Não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica o convite de José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus?, esse poema do mesmo título. A gente agradece de coração. Vamos para as perguntas agora, não é? Nosso canal no YouTube é esse aí, Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Vocês encontram muitas palestras, aliás, todas as minhas palestras estão lá. Os nossos slides vocês encontram nesse endereço aí, nazarenofeitosa.com.br, que também é a nossa loja virtual, onde você pode adquirir CDs, DVDs, pendrives, ou fazer download de palestras espíritas, e toda a renda é revertida para o grupo de evangelização e visitas aos irmãos menores, o G20 Chico Xavier, vinculado à Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Quem quiser, confere depois na loja, baixa os slides, que aí você vai poder estudar com mais tempo o assunto. A gente devolve a palavra, vamos para as perguntas agora. Vamos ver o que vem aí.